forma de diagnóstico é o diagnóstico por imagem. Então, eu tenho a radiografia de tórax, que é o método mais comum, tá? Então, o que a gente pode observar de alterações no raio-x, que são alterações sugestivas à tuberculose? Presença de cavidades, nódulos, consolidações, massa, processo intersticial miliar, derrame pleural e alargamento do mediastino. Essas são algumas alterações que a gente vai observar. Qual é o objetivo da realização do raio-x? Excluir a doença pulmonar associada, tá? Exemplo da pneumonia. Fazer a avaliação da extensão do acometimento, que é ocasionado por essas alterações, tá? E fazer a avaliação da evolução da doença durante o tratamento, certo? Então, aqui em relação aos achados. Quando é que eu vou classificar um achado normal? Então, no raio-x, eu não vou ter alterações sugestivas à atividade da tuberculose. Suspeito, eu tenho alterações sugestivas da atividade da tuberculose, é exemplo de cavidades, nódulos, consolidações, massas, derrame pleural e alagamento do mediastino. Então, eu considero suspeito, tá? Eu vou confirmar? Não, porque eu vou precisar fazer a baciloscopia. Sequela. Então, as imagens sugestivas de lesões cicatriciais, como as bandas, retrações, tá? Presença de calcificações, ou seja, o raio-x desse paciente tem essas alterações sugestivas, tá? Mas são lesões cicatriciais, ou seja, ele já teve tuberculose, ele já fez o tratamento, ele está curado. Outras doenças. Então, as imagens vão ser sugestivas a pneumopatias não tuberculosas, como a DPOC, tá? Ou até mesmo outras doenças respiratórias. Aqui eu tenho o exemplo de um raio-x normal, tá? Aqui eu tenho o raio-x de um paciente, tá? Que apresenta alterações. Então, ele tem cavidades apicais, tá? Ele apresenta opacidades nodulares, tá? Certo? Tem várias manchinhas aqui, ó, que são características da tuberculose. E aí o diagnóstico provável é tuberculose de reativação do adulto, certo? Então, aqui, ó, presença de cavidades que esse paciente pode estar apresentando, certo? Então, essas manchas aqui nesse raio-x esquemático são evidenciadas pela disseminação, ó, dos micobactérios na estrutura do pulmão como um todo, certo? Aqui outras imagens que também são sugestivas à tuberculose, tá? Mais uma imagem do raio-x, ó. Eu começo a ter a opacidade pariquimatosa, principalmente em ápice de pulmão, certo? Então, é uma alteração sugestiva à tuberculose de reativação também. E aqui a gente já diz que é uma forma pneumônica, certo? Então, eu tenho a mancha se apresentando só na região de ápice de pulmão. O outro exame de imagem é a tomografia computadorizada de tórax, tá? É um exame mais sensível para demonstrar alterações anatômicas dos órgãos ou de tecidos comprometidos. E aí ela é bem mais indicada para os casos de tuberculose extrapulmonar. Então, as alterações sugestivas para tuberculose, cavidade de paredes espessas, presença de nódulos, tá? Nódulos centrolobulares, nódulos centrolobulares confluentes, presença de consolidações, aspecto de árvore em brotamento, tá? Esses são sinais sugestivos da TB ativa. E eu tenho os sinais sugestivos de sequela da tuberculose, ou seja, o paciente já fez tratamento, já está curado, mas ele vai apresentar alguns sinais sugestivos, algumas alterações, mas já são sugestivos de sequela. São as bandas, os nódulos calcificados, as cavidades das paredes finas, tá? E o espessamento pleural. Aqui nesse quadro, ele exemplifica o diagnóstico da tuberculose pulmonar em crianças e adolescentes com baciloscopia negativa ou tratamento molecular não detectado. Tá? Então, nas crianças, a gente vai fazer uma avaliação em scores, por exemplo.
Se a criança apresenta febre ou sintomas como tosse, expectoração, emagrecimento, sudorese, por 2 semanas ou mais, a gente vai dar 15 pontos para ela. Se ela apresenta adenomegalia, tá? Condensação ou infiltração com ou sem escavação por mais ou 2 semanas, tá? No raio-x realizado. Condensação ou infiltrado por 2 semanas ou mais e apresenta piora no quadro, mesmo fazendo uso de antibióticos, a gente pontua 15 pontos. Aí a gente faz questionamentos. Teve contato com adulto com tuberculose nos últimos 2 anos? Se sim, 10 pontos. Posso realizar a prova tuberculínica nela também. Então, se ela apresenta o resultado de 5 a 9 milímetros, 5 pontos. Se ela apresenta o resultado maior ou igual a 10 milímetros, 10 pontos. Estado nutricional dela, como é que ela tá? Desnutrição grave, o percentil de peso dela é menor do que 10, 5 pontos, tá? Então, se ela apresenta todos esses sinais, né, a gente vai pontuando, então ela está com tuberculose. Se ela é assintomática ou com sintomas há menos de 2 semanas, a gente não pontua, tá? Porque a gente precisa investigar. Pode ser uma pneumonia, pode ser outra alteração. Se na avaliação do raio-x dela apresenta condensação, infiltrado de qualquer tipo por menos de 2 semanas, 5 pontos, tá? Radiografia foi normal, a gente diminui menos 5. Se ela apresenta infecção respiratória com melhora após o uso de antibiótico, a gente tira menos 10 pontos. Ela teve contato com um adulto com tuberculose? Foi um contato ocasional, uma vez, ou é negativo, não pontua. O teste tuberculínico dela foi menor do que 5 milímetros, também não pontua. E se o percentil de peso dela está maior do que 10, ela também não pontua. Então, teoricamente, essa sintomatologia dela pode ser por uma pneumonia, por uma outra alteração que não seja necessariamente a tuberculose, tá? Então, aqui, ó. Se essa criança pontuou mais de 40 pontos, diagnóstico muito provável para tuberculose. Então, ela vai iniciar o tratamento para tuberculose. Se a pontuação dela foi de 30 a 35 pontos, ela tem um possível diagnóstico indicativo da tuberculose. Então, ela vai iniciar o tratamento a critério médico, tá? Então, aqui já é critério médico, as crianças é um pouquinho mais delicado. Se ela pontuou menos de 25 pontos, o diagnóstico é pouco provável. Então, a gente vai seguir a investigação dela e aí vai ser necessário realizar o diagnóstico diferencial relacionado a outras doenças pulmonares, certo? Uma observação importante. No caso da impossibilidade de se realizar a prova tuberculínica, é importante que a gente empregue o sistema de pontuação, tá? E caso esse não permita o diagnóstico da tuberculose pulmonar, ele deve ser realizado de forma individualizada e a gente vai ter que indicar para o serviço de referência, tá? O teste da prova tuberculínica, tá? Esse teste é indicado principalmente para identificar a infecção latente. Então, pacientes com HIV, eles fazem geralmente a cada 6 meses, a cada 1 ano, tá? E para avaliar a resposta da vacina do BCG. Então, eu tenho a leitura aqui. Após a aplicação da substância da proteína que a gente vai inocular no paciente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu vou fazer a inoculação da proteína, tá? Na região do antebraço, tá? A gente vai fazer a inoculação num dia, esse paciente é orientado a ir para casa, não pode lavar com sabão, não pode coçar. E aí, após 48 a 72 horas, ele volta para que a gente possa fazer a leitura. Aí a gente vai observar a formação do endurecimento em relação aos centímetros, tá? E aí a gente classifica. Se esse endurecimento formou de 0 a 4 milímetros, ele é não reator. Então, essa pessoa não está infectada. Se deu entre 5 a 9, ele é reator fraco. Então, ele foi infectado pelo bacilo, tá? Ou por qualquer outra micobactéria que não necessariamente seja tuberculose,
bactéria da tuberculose, ou ele foi vacinado com BCG, tá? Se apresentou reator maior, tamanho de endurecimento maior ou igual a 10 milímetros, ele é considerado reator forte. Então, ele provavelmente está infectado, ele pode ou não estar doente, tá? Ou então ele foi vacinado recentemente com a BCG. Então, essas são as possíveis interpretações da prova tuberculínica, tá? Então, todos os indivíduos infectados pelo HIV, eles devem ser submetidos à realização da prova tuberculínica, certo? Inicialmente, eles que são considerados não reatores, eles deverão ter a repetição da prova, tá? E após a melhora clínica com uso de antirretrovirais, certo? Aqui é só a definição do caso. Então, a gente considera um caso confirmado a partir do critério clínico laboratorial tuberculose pulmonar bacilífera positiva. Então, eu preciso ter 2 baciloscopias indiretas positivas, uma baciloscopia direta positiva e uma cultura positiva, como nós já vimos, tá? Uma baciloscopia positiva e uma imagem de raio-x sugestiva também, certo? Tuberculose pulmonar escarro negativo. As 2 baciloscopias devem ser negativas. A imagem radiológica ela poderá ser sugestiva, mas o achado clínico e os outros exames eles devem ser realizados e o médico vai fazer uma avaliação, certo? Em relação ao tratamento, tá? A gente tem uma mudança em relação à quantidade de comprimidos relacionado ao peso, tá? Mas continua o esquema básico, as 4 medicações: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e antibutol. Antes, o paciente tomava 1 comprimido de rifampicina, 1 comprimido de isoniazida, 4 comprimidos de pirazinamida e 3 comprimidos de antibutol. Então, só aqui eram 4, 5, 6, 7, 8, 9 comprimidos. Eram muitos comprimidos grandes, isso acabava dificultando a adesão ao tratamento. Hoje, o Ministério da Saúde, ele fez a junção de todas as medicações do esquema básico e ele colocou em um único comprimido, tá? E aí, esse paciente vai tomar a quantidade de comprimidos de acordo com o peso, certo? Então, o esquema de tratamento para tuberculose. A gente tem aqui, em